Boa noite para todo mundo de novo, né? Sejam bem-vindos aí, pós-jejum, né? Todo mundo de bucho cheio. Vamos ver como é que vai ser a discussão hoje com essa condição nova, vamos dizer assim. Para Chaverri, basicamente a gente fecha o livro, né? A gente fecha Bereshit hoje, Bezat Hashem, a gente começa Shemot semana que vem. E é uma das parashot mais, sim, né? Tem umas coisas muito emblemáticas na parashá, né? Mas antes de falar da Paraxá, eu queria abrir a discussão aqui, vamos dizer assim, com uma ideia, né? Eu sei que nem todo mundo acompanha, nem todo mundo gosta e tudo mais, mas eu queria começar falando de futebol, né? Eu tenho propósito, então fiquem calmos, assim, não precisa, a gente não precisa, não tem nada a ver. Eu só quero expor uma situação aqui, né? Acho que alguns meses atrás, já deu alguns meses já, né? O mundo do comentário esportivo ficou em choque quando o Neymar comentou que não tinha mais vontade de jogar e que tava pensando em se aposentar e umas conversas assim, né? E o pessoal ficou doido porque ele não tava mais parecendo animado para jogar bola. E esse pensamento de aposentar cedo é uma coisa meio esquisita, né? Porque ele é novo ainda, né? Ele ainda tem o tempo. Ainda tem o tempo de fazer muita coisa e tudo mais, né? Mas aí, assim, entra num outro discurso isso aí, né? E aí muitas pessoas acabaram se perguntando como é que isso é possível, porque ele ganha milhões de euros fazendo o que ele gosta de fazer, teoricamente, né? Então a questão aqui qual que é? Desse mundo de ganhar dinheiro, muitas vezes aquilo começa a perder sentido, né? Muitas vezes a gente não está se sentindo bem com aquilo que a gente está fazendo, né? E isso é real em vários desses âmbitos que são mais públicos, vamos dizer assim, né? Música, futebol, até mesmo os relacionamentos de pessoas que são famosas, né? Então, muitas vezes acaba surgindo a pergunta: será que eu realmente acredito nisso que eu estou fazendo, né? E talvez essa tenha sido a pergunta que o Neymar se fez por N motivo, sei lá qual foi o motivo dele, mas isso aqui hoje não importa, né? Então, a pergunta é: será que eu estou realmente consciente do que eu estou fazendo, do porquê eu estou fazendo isso, né? De onde que vem essa motivação para continuar? E essas perguntas, no final das contas, elas escrevem só uma coisa pra gente, né? Uma busca por quem sou eu, uma busca por autenticidade, né? E qual é o meu plano, né? Então na Paraxá de hoje a gente vê isso de várias formas, numa mesma situação, né? A gente vê isso de várias formas diferentes, a gente vai focar em uma delas hoje para observar, e depois quem lê a Paraxá talvez perceba outras dessas, né? Que é o momento, principalmente, que essa é uma das passagens mais famosas, provavelmente, da Torá, é mais famosa, pelo menos entre nós aqui, né? São as brahot de Yaakov, as bênçãos que Yaakov passa para os filhos dele antes de morrer, né? Então, como que isso funciona exatamente? O que ele está querendo fazer ali, né? Ele só desejou o bem dos filhos dele, é isso? Tipo, não, vai dar tudo certo para vocês, Deus abençoe. Não, não é só isso. Quando ele, Yaakov, olha para os filhos, o que ele vê? Ele, como condição de patriarca, passando para frente toda aquela ideia, né? Ele olha para o Shoresh Haneshama, né? Para a fonte, para a raiz da alma de cada um dos filhos, né? E tenta assim direcionar cada um deles, né? E aí ele acaba revelando, principalmente para os filhos, né? Um pouco para a gente também, mas principalmente para os filhos, mais informações sobre eles mesmos do que eles sabiam, né? Eles nunca entenderam certas coisas que o pai estava falando ali agora. Vieram a entender depois, né? Ele está falando basicamente para os filhos: é isso que você tem que fazer. Tá mostrando os talentos, as fraquezas e as dificuldades de cada um deles, né? E aí vamos focar numa dupla hoje, né? Shimon e Levi, né? E aí no número 1, logo ele começa. Shimon e Levi, os três primeiros são os que meio que tomam porrada, né? Shimon e Levi retoma uma porrada, vamos dizer que se Kireuven tomou de primeira. E ele começa dizendo, né? Shimon e Levi são irmãos, né? Shimon e Levi Achim. Tá, tudo bem, todos eles são irmãos. O que isso quer dizer? Eles são irmãos, a gente sabe que eles são irmãos. Por que essa obviedade toda? Não, é porque eles têm uma conexão muito especial entre eles dividem uma coisa, vamos dizer assim, né? O que é essa coisa? Aí ele vai seguindo: instrumentos de violência são suas armas, né? Klei Hamas Mechoterhem, né? Então, tipo, o que é isso? Né? E aí esse Klei Hamas tem uma história aqui, né?
de que a gente pode traduzir isso, essas coisas não são suas, essas coisas não te pertencem, essas armas não te pertencem. Né? E é uma referência direta à característica de raiva. Né? Que eles passam raiva. A raiva que eles carregam não pertence a eles. É isso que o Yaakov está dizendo segundo o Rashi. O Rashi logo em seguida, no número 2, vai explicar a ideia dos instrumentos de violência, traduzido no português. Né? Essas ferramentas não lhe pertenciam, é parte da bênção conferida a Esav. São suas ferramentas. Aí ele declara quais são as ferramentas, né? O caso é o assassinato, envolve um assassinato. E eles as tomaram de Esav. Isso é uma referência à história de Shechem, né? Aquela história toda. E aí não é um julgamento de valor nesse sentido, se é um assassinato, se o que eles fizeram foi um assassinato ou não, na visão de Yaakov. A discussão não é por aí. A discussão vai para o lado da bênção de Esav. Eles pegaram uma coisa que não é deles e assumiram para eles. Ou seja, eles pegaram uma característica de Esav e adotaram para eles. Né? Ou seja, essa midá não é parte deles. Né? Não é parte da nossa... Né? Como se Yaakov estivesse falando assim. Não é parte de vocês nem da nossa família. Né? E sim uma característica que vem de Esav. Né? Mas vocês fizeram questão de pegar essa característica dele. E aí acaba ficando meio claro pra gente que Yaakov estaria falando de que não tá feliz com o que eles estão fazendo. Né? O caminho que eles estão seguindo não tá ok. Né? Mas qual que é o foco aqui? O foco tá em uma coisa que eles estão levando para a viagem deles. Né? Lembrando que eles chegaram no Egito há pouco tempo. Né? Então eles estão levando para essa nova coisa uma coisa que não é parte deles. E o Rav Yeruham Levavitz, ele explica lá, ele foi mashgiach da Mir Yeshiva, ele explica uma coisa que é bem interessante. Ele diz que meio que além da midá, além dessa característica, Yaakov, que eles estão carregando que não era deles, Yaakov meio que estaria mostrando uma insatisfação com uma coisa que não é deles. Assim, pô, vocês estão levando isso aqui, isso não faz parte da fonte de vocês pegaram isso de outro lugar. Essas coisas vocês estão copiando de outra pessoa. De Esav, no caso, né? E aí, sendo assim, isso não é quem vocês são. Vocês não estão sendo autênticos, isso que vocês estão me mostrando é quem é Esav, não quem são Shimon e Levi. Certo? E aí, a partir dessa descrição, ele meio que faz uma pergunta. Quantos dos nossos comportamentos hoje, as nossas características, se você analisar cuidadosamente, não vêm da tua fonte também, não são realmente uma manifestação de quem eu ou você somos de fato. Né? Quanto de mim é o que eu quero parecer ser, né? O que eu parecer, na verdade, é simplesmente uma vontade de ser mais parecido com fulano ou com ciclano, né? Para se adaptar a todas as situações ou uma coisa parecida. Né? Não, quando eu tô com esse grupo de amigos, eu sou um cara que aceita qualquer coisa e tal. Quando eu tô com esse outro grupo de amigos mais fechado, a gente não aceita nada, discute com todo mundo. Como é que funciona isso, né? A palavra para isso em hebraico é hikui, né? Que seria imitar, copiar, né? É uma palavra hebraica que quer dizer basicamente que você não está sendo sincero. Né? Não faz parte de você de fato. E o Rav Levavitz, ele acaba contando uma história de que ele, enquanto conversando com uma pessoa, ele percebe os trejeitos, como mexe a mão, do jeito que fala, a postura da pessoa e tudo isso. E fica encucado com aquilo, olhando para aquilo, falando assim, pô, já vi isso antes. Ele pergunta, você conhece o Ciclano, o rapaz? Aí ele falou, conheço, meu melhor amigo, a gente admira muito a pessoa. A gente é amigo há muito tempo, admiro profundamente. E aí ele fica chocado com essa história, falando, pô, peraí, você é você ou você é fulano, ou ele é você, né? Quem que tá imitando quem aqui, né? E no fim das contas, ele meio que tenta entender como é que alguém pode ser tão parecido com outra pessoa sem querer. Sem perceber que aquilo que eles estão sendo não são realmente eles. E aí isso fica meio assustador, né? Porque Yaakov, quando diz para os filhos que ele está explicando que não gosta da agressividade, né? Dessa midá de raiva, dessa midá de agressividade que eles estão demonstrando, ele está, na verdade, no fundo, mais preocupado com a ideia de que eles estão agindo de uma forma que não representa eles. Vocês estão copiando alguém. Vocês não deviam estar fazendo isso. A falta de autenticidade deles está fazendo com que eles finjam ser Esav. Né? Dono do mundo, qualquer coisa parecida. Né? E outro pensamento bem assustador também vem do Rav Israel Salanter quando ele explica numa das cartas dele no Or Israel
que a maior parte do que a gente faz e pensa, às vezes, não necessariamente é nosso. Porque pensamentos profundos e análises de verdade contínuas na Torá, que é o assunto no caso, a gente não usa isso. Mas a gente faz como se fosse um macaco, segundo ele, né? A gente só quer ser que nem as outras pessoas. A gente quer fazer parte do bando, então a gente age como o bando exige, né? Então a gente aprende sobre um determinado assunto porque esse é o assunto do grupo de amigos. Eu falei do futebol no começo, né? Às vezes seus amigos só falam de futebol, você não gosta de futebol, mas você se força a aprender a falar de futebol porque você quer fazer parte do grupo, né? É aquela velha mentalidade, né? Eu vou pra tal festa porque todo mundo tá indo. Aí sempre vem aquela ideia, né? Sua mãe dizendo que você não é todo mundo, né? Todo mundo tá indo. A gente se veste de uma forma específica porque todo mundo em tal lugar faz desse jeito. Em português a gente tem uma expressão para essa expressão que o Rav Israel usou, que em hebraico é rak kakof, né? Como um macaco, seria como um macaco. Que é Maria vai com as outras, né? A gente tem uma história bem engraçada do Kotzker Rebbe que segue um pouco essa ideia, né? Um jovem passa um tempão viajando até chegar na estivá dele. O Kotzker recebe o rapaz super bem, eles conversam um pouco, trocam uma ideia. E aí, até que chega o momento da pergunta, né? O Rebbe pergunta pra ele assim, olha, muito legal você ter vindo e tudo mais, mas pra que você veio? O que você tá aqui pra fazer? E aí ele responde assim, não, eu vim descobrir Hashem. Aí o Kotzker Rebbe dá uma risada e fala assim, bom, e agora? Né? Parece uma resposta muito boa. Não? Depois que ele ri, ele fala assim, eu sinto te informar, mas com isso eu não posso te ajudar não, cara. É complicado, muitas pessoas passam a vida inteira sem descobrir o que é isso. Mas realmente, eu queria saber, na verdade, qual é o real motivo pelo qual você está aqui. Não é por isso. Aí ele fica meio chocado, o menino fica meio chocado e fala assim, então por que eu estaria aqui, né? Aí a resposta do Rebel, basicamente, talvez você esteja aqui porque você queira se encontrar, né? Descobrir quem você é de fato. E isso só você pode fazer. Eu posso te ajudar de um jeito ou de outro, mas na real, eu te mostro as ferramentas, te mostro como é que faz. Mas na verdade, o único que pode fazer isso é você, né? A ideia dele era qual? Se eu tô constantemente tentando ser quem eu não sou, então eu não sou nada. Porque eu não posso ser uma outra pessoa que não seja eu. Eu posso tentar, mas eu nunca vou conseguir. Então, se eu sou autêntico, eu busco quem eu sou ou quem eu devo ser, né? Então, eu posso ser eu e você pode ser você. Essa era a frase que ele falava. Se você buscar quem você é, você pode ser você e eu posso ser eu. E o que acontece se você, ou se eu, no caso, não busco quem eu realmente sou e acabo ignorando essa ideia? Basicamente sendo quem eu não sou e quem eu não posso ser, na verdade. Isso leva àquele desejo constante de validação externa, né? Você está sempre esperando que alguém bata a palma para você e diga, muito bem, você foi muito legal agora, né? Porque nunca tenho confiança em si, né? Eu nunca tenho confiança em mim. Eu estou sempre procurando honra que vem dos outros, não, sei lá, outros tipos de honra. Preciso de admiração, eu vou precisar da tua admiração, vou precisar do teu respeito, da tua atenção, né? Sem isso, eu sou esmagado pelo mundo. E todo mundo quer, obviamente, em algum nível, que as pessoas gostem de você. Não tem jeito. Eu quero que as pessoas gostem de mim, que me apoiem quando for possível, etc. Não tem jeito. Isso faz parte da natureza humana. Mas existe um limite, né? Tem um equilíbrio, né? Se eu não tenho essa autoestima que vem desse entendimento de quem eu sou de fato, né? Eu não tenho... Talvez eu não tendo alguém para me levantar sempre que eu preciso, para dizer que eu sou muito legal toda vez que eu precisar, talvez eu não tenha nada, né? E aí no Aleixur, o Rav Shlomo Vob, ele escreve uma coisa que é muito interessante do ponto de vista desse ponto de vista aqui, né? Quando ele fala assim, quando você está sempre buscando kavod, você está sempre buscando honra, por que você faz isso? Por que você está sempre buscando que alguém te honre, né? Isso acontece quando a pessoa não sabe ou não reconhece quem ela verdadeiramente é. A visão dela mesma é tão superficial que o sentimento que ela tem sobre ela é a visão do outro. É o respeito que os outros têm por você. É a admiração que os outros têm por você. É como os outros te enxergam. Por esse motivo, existe essa busca por respeito. Essa busca
por honra o tempo inteiro, né? E aí ele fala que daí que vem a busca por, eu quero ser famoso por causa disso, porque eu quero que todo mundo bata palma pra mim, ou pelo menos preste atenção, aquela famosa frase, né? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. A pessoa tá sempre querendo isso. Né? Que falem do que eu tô fazendo, seja pro bem ou seja pro mal, tanto faz. Né? E não tem uma satisfação para essa pessoa sem que ela seja o centro das atenções, sem que ela seja o brilho que todo mundo enxerga. E segundo Ravi Wolbe, tudo isso vem de você não se reconhecer, de você não saber quem você é. Você olhar para o espelho e você fala assim, tá bom, hoje eu vou ser o José, sei lá. Hoje eu vou ser o Yosef. Hoje eu vou ser o... né? Não vou ser o Matias. Tá. E o Rav Shimshon Raphael Hirsch, ele descreve que a forma, primeiro ele descreve a forma com a qual ele pensa, esse aqui é o caminho certo da maioria das pessoas estudarem Torá. Não vai ser para todo mundo, mas esse aqui é o caminho básico, vamos dizer assim. E aí ele começa a entrar numa discussão de que assim, existem caminhos e caminhos, mas outras pessoas fazem questão de criticar o que você está fazendo. Né? E aí ele diz que se você botar seu pé no caminho e ir pelo estudo, buscando o estudo de Torá, por exemplo, é possível que até mesmo você consiga ignorar as palavras que são ditas sobre você. Né? Quando as pessoas falam, não, mas esse não é o jeito que as pessoas costumam fazer. Você consegue ignorar isso. Não é o que tá na moda agora. Não é a forma moderna de estudar. Né? Esse caminho, segundo ele, deve ser pelo menos tentado, deve ser buscado, sem que você se preocupe com o que a escola, do que ele chama de perdidos do mundo, pense sobre o método. Sem a preocupação dos tipos de interpretação, se você vai ser famoso ou não, se você vai virar, vai ser brilhante nos olhos dos heróis, de novo, outra citação direta dele, dos heróis das disputas da vida que ignoram a vida em si. Que é uma baita de uma frase, né? As pessoas, não, a gente está discutindo coisas de vida e morte, mas a gente está ignorando a vida de fato, né? Eu não vou entrar no assunto sobre quem são os heróis, isso aí não vem ao caso, não importa isso, na verdade. O que importa é a lição, né? Se você não se preocupar, você não tem que se preocupar com quem que você está aparecendo deixando de ser. Aparência pretensiosa, né? O que você vai aparecer na frente de todo mundo, com toda a pompa e circunstância. Isso não importa. Você não tem que se preocupar. Eu ia usar uma frase do meu pai aqui, mas eu não acho melhor não, que não é o momento. Mas enfim. Tudo isso não tem que te preocupar de forma nenhuma, porque tua atenção está voltada para um assunto. A luz da verdade. O calor e o que ele chama de vida sublime que vem da Torá. E aí, a ideia é não se preocupar com o que os outros estão pensando, mas sim com o que a gente é na busca pela vida e na busca pela verdade. Eu sei quem eu sou, reconheço minhas falhas, minhas faltas, e eu tento trabalhar nelas na medida do possível. Buscando viver genuinamente, de forma autêntica, né, pelo meu serviço espiritual. E isso pode me fazer brilhar aos olhos dos outros ou não. Isso, na verdade, pouco importa. Cada um vai ter seu chamado nesse sentido. Umas pessoas são mais para todo mundo, outras pessoas são mais para si. E normalmente as que são mais para si são as que vão mais para frente. Né? E aí, a ideia é que eu não preciso de chamar atenção nenhuma, porque o sentimento de satisfação que já tem dentro de mim é muito maior do que essas coisas. É muito mais que o suficiente. E aí é muito interessante, porque todo mundo que tem o costume de fazer as brachot, que deveria fazer as brachot da manhã, a gente tem uma que agradece a Hashem todos os dias, para permitir com que a gente seja capazes de ser quem somos, vamos dizer assim, e que a gente busca essas coisas também. Né? A gente faz... Qual que é ser essa brahá, né? Que a gente agradece por permitir que a gente não precisemos das palmas dos outros, que a gente não precise copiar o que os outros fazem, por não precisar ser idêntico ao outro para ser aceito no mundo. Qual que é a brahá que a gente faz para poder ser diferente? Que a gente agradece. Que eu não fui feito escravo. O entendimento simples é bom já também. Pô, eu não sou escravo porque a vida, graças a Deus, porque a vida de escravo é muito dura. Né? A gente tem pouco, graças a Deus, a gente tem poucos escravos hoje, né? Dependendo do lugar. Mas enfim, também não vou entrar nessa discussão. Mas existe uma coisa um pouco mais profunda aí, né? E o Rav Wolbe vai explicar esse significado, que é basicamente você dizer muito obrigado, Hashem, por eu ser livre, né?
Livre pra quê? Livre pra eu ser eu mesmo. A gente tem companhia. Livre pra eu ser eu mesmo, né? E isso acaba me lembrando de um filme que me marcou muito, eu não sei se alguém já viu aqui, ou se todo mundo já viu, que é um filme chamado Estamira, um filme brasileiro que se passa num lixão, acho que é no Rio de Janeiro. Não me lembro exatamente, faz muito tempo que eu vi o filme, eu não me lembro exatamente onde que é no Rio, mas acho que é no Rio. E é sobre essa senhora chamada Estamira que mora nesse lixão, né? E ela é meio maluca, assim, o pessoal considera que ela é meio doida e tudo mais. Ela tem umas histórias meio esquisitas, né? Ela fala umas coisas meio doidas. Mas tem um momento de quase brilhante do indivíduo ali que é chega um caminhão de lixo com lixo novo, o caminhão derruba aquela lixarada toda e em determinado momento as pessoas amontoam naquilo ali, que é uma coisa que é muito difícil de ver, né? É uma coisa triste em si. Mas ela aumenta o sentimento de você pô, o que tá acontecendo no mundo, né? Quando ela diz o seguinte, ela diz assim, esses aí são todos escravos, apontando pra eles. Ela tava paradinha, ela nem se mexeu, o caminhão de lixo já ficou sentada lá onde ela tava, em pé. Mas esses aí são todos escravos. Ela fala assim, escravo vestido de liberto, achando que tá aqui porque quer. Então, assim, só Deus sabe quanto tempo que eu vi esse filme, mas até hoje eu lembro dessa frase, né? E a tristeza da situação é grande, né? É grande, mas a frase que ela fala é que não sai. Ela não sai do lugar que ela tá, ela diz, isso que você tá vendo é falso. As pessoas acham que estão aqui porque querem, mas elas não estão, né? E fica tudo um pouco mais claro se você junta a ideia do Volbe, né? A gente quer aprender com as pessoas que sabem mais que a gente. Mas a gente não tem que ser essas pessoas. A gente não tem que fazer igual a todo mundo, né? A gente quer aprender. A gente tá falando de Torá agora, né? A gente quer aprender. Então, nesse sentido, a gente tá imitando, mas não tá imitando pra ser igual. A gente tá imitando pra ser a gente. Pra gente aprender a aprender, né? A gente quer ser parte da Torá também. A gente não sabe todas as respostas. Às vezes não sabe nenhuma resposta. Mas ainda assim, eu posso entrar nessa estrada, aprender como é que entra. Como é que eu boto o pé primeiro? Aqui, pronto, beleza. Agora eu vou andar do jeito que eu sou livre pra andar do jeito que eu quero, né? Buscando aquilo que vai ser mais eu. Entendeu? E é engraçado que o Ravi Dessler, quando ele era jovem, ele faz umas críticas muito grandes, e isso acontece até hoje, né? Eu espero que continue acontecendo. A ideia do judaísmo virar um business, né? Virar um negócio de venda, né? A gente precisa assim de dinheiro para fazer um monte de coisas, reformar a sinagoga, fazer não sei o quê, né? E muito trabalho bom tá por trás disso tudo. Mas tem um limite, tem gente que passa do limite, né? E aí ele acaba escrevendo pro pai dele dizendo que muitas vezes as drashot, as explicações que ele dava durante o Shabbat, as falas dele no Shabbat, estão ficando desconfortáveis, porque ele tá só falando que todo mundo quer ouvir, né? E não tá passando a essência da Torá que ele estuda. Ele sente que ele não tá passando isso. Ele sente que ele não tá adicionando nada. Ele simplesmente tá repetindo. Porque ele não podia entrar em partes específicas do pensamento dele porque ele não queria ofender ninguém. Ou porque ele não queria passar palavras que ninguém entenderia, que seriam palavras vazias. E aí ninguém ia prestar atenção, então ele estaria perdendo tempo. Uma vida sem autenticidade, para ele, nesse caso, é muito difícil. Então entender essa necessidade de descobrir quem ele era, né, de redefinir no caso a Avodah Emet, né, o serviço que ele tem real ali, é a grande questão dessa característica, a questão de verdade, Emet, né, que a gente fala. Me dá de Emet, me dá que carrega a verdade. Inclusive é a grande característica de Yaakov, né, do nosso patriarca. A gente sempre fala, cada um tem uma grande característica, né? Avraham é Chesed, né, bondade. Yitzhak é Gvurah, força, ou Din, né, se você preferir. Enquanto Yaakov é Emet. Yaakov carrega a verdade. Yaakov é o cara que passa pra frente tudo, né? Passa a verdade toda pra frente. Então, quando a gente fala, por exemplo, pra criança, vamos ensinar uma criança o que é Emet, né? Você não pode mentir, porque mentir é ruim. Você pode desviar um pouquinho a gente já discutiu isso também, né? Você pode desviar um pouquinho da verdade para não humilhar e nem deixar alguém triste, né? Pelo Shalom Bait, né? Pela paz na casa, buscar a paz. Aí você não precisa falar necessariamente 100% da verdade. Mas existe muito mais nessa característica de Emet do que a gente fala ou deixa de falar. Do que mentira ou verdade no que a gente está falando. E a Torat Avram, que é o sogro do Rav Shlomo, ele explica que a gente não pode pensar
em verdade necessariamente, só quando a gente está falando de verdade ou mentira falada, uma ação, né? Mas você fala de verdade ou mentira baseada em quem faz a ação, não na ação em si. Então é possível você fazer coisas maravilhosas, essas coisas são verdadeiras, Emet, se envolver com tzedakah, né? Se envolver com justiça social, se envolver com hesed, né? Com bondade no mundo. E sempre, sei lá, você nunca mente, sempre fala a verdade, e ao mesmo tempo a essência disso é mentirosa. A pessoa não querer fazer nada daquilo, ela fazer isso por qualquer que seja o motivo. Não porque aquilo é verdade pra ela. É importante dizer que mesmo que isso seja verdade, uma situação dessa que é meio complicada, essa pessoa vai receber, sei lá, recompensas impensáveis de Hashem. Ela vai sim ainda receber coisas maravilhosas. Mas ainda assim, ela não vive em Emet, ela não vive em verdade. Ela tá vivendo a vida de outra pessoa, tá fazendo coisas muito boas. Talvez fosse melhor se fosse todo mundo que não queira viver a própria vida fosse assim, mas não é o caso. Né? No nosso serviço, como seres humanos, né, a ideia é focar nesse avodar Emet. A ideia é focar no que você tá fazendo ser verdade. Trabalhar com verdade, ser real no que você tá fazendo. E não necessariamente o que você fala ou o que você faz. Né? Isso é importante, óbvio. Né? Mas é mais importante você ser quem você é e usar isso para se elevar, vamos dizer assim. Tá? Reconhecimento dessa verdade e a busca por servir Hashem a partir desse reconhecimento. Mas como é que a gente sabe que a gente está sendo verdadeiro, ou que eu estou sendo falso, né? Ou que eu estou imitando o fulano, sei lá, né? Existem alguns simanim, alguns sinais, né, de que o que a gente está fazendo é verdadeiro ou não. Eu vou dar algumas ideias aqui, obviamente não são todos, né, mas eu vou dar umas dicas aí. Quem depois quiser procurar, manda ver que tem bastante informação sobre essas coisas. Então, quando a gente decide fazer alguma coisa, muitas vezes, como eu falei, a gente faz isso meio fácil, né? A parada flui, bonito, acontece como se não tivesse tido esforço. Né? Às vezes a decisão até para tomar essa atitude é tranquila e certa, né? Outras vezes não é bem assim. Desde o começo, desde a hora de tomar a decisão, já é meio complicado. E na hora que você pega pra fazer o negócio, tem a resistência difícil até de entender, né? Um atrito grande. E aí o pensamento natural de agora qual que é? Quando tudo parece difícil, é a pessoa falar, né? Acho que eu nem preciso dar a resposta aqui, na verdade, né? Mas quando o atrito é grande, muitas vezes a gente acaba pensando de que talvez isso seja Hashem me dizendo que esse não é o caminho que eu tenho que seguir, esse não é o caminho certo. Né? Mas, geralmente, a verdade é o contrário. Obviamente não é tipo assim, pô, se tá difícil fazer o negócio é porque eu tô fazendo a coisa certa. Claro que não é assim, né? Então a gente tem que buscar Hashem, seja nas suas rezas, seja buscando pessoas mais confiáveis, sabem mais Torá, que sabem mais da vida e tudo mais, para que a gente possa tomar primeiro a melhor decisão possível. E aí depois disso, vem dificuldade? Aí pode ser um sinal de que sim, que é o caminho que você está fazendo, é o caminho de Emet, é o caminho de verdade. E eu posso provar isso, a parte mais engraçada é essa. Eu posso provar isso a partir do que está escrito na Megillah Ruth. Né? O que acontece na história de Ruth? A Ruth tem Ruth não, né? Naomi, na verdade, tem duas noras. Acontece uma desgraça, ela tem que os filhos morrem. E ela basicamente tem que mandar as noras embora. As noras não são judias. E ela fala pra as duas noras voltarem para o país delas e tudo mais. Aí tá aí no número 3 aí a história. E de minhas filhas, já é Naomi falando pra ela. E de minhas filhas, pois já estou por demais idosa para que possa ter a esperança de voltar a casar. E ainda que eu casasse hoje e ainda viesse a ter filhos, esperareis até crescerem? Até que crescessem? Né? Permanecereis até então sem vos casardes? Então vocês vão esperar até... Eu não tenho condição de casar. E se eu casar e tiver filhos, vocês vão esperar até que eles cresçam? Vão embora. Né? Não, minhas filhas, embora minha amargura por falar assim seja maior que a vossa, pois contra mim se manifestou Hashem, mais uma vez todo mundo chorou junto, Orpá beijou sua sogra Naomi e se foi. A primeira foi embora. Mas Ruth se apegou a ela. Naomi disse: tua cunhada retornou ao seu povo e a seu Deus, retorna tu também. Vai-te embora, né?
Ruth disse, não me obrigues a abandonar-te, a desistir de te acompanhar, pois aonde fores eu irei também. Aonde te alojares, ficarei também. Teu povo será meu povo, teu Deus será meu Deus. Onde perecereis, morrerei também. E lá serei enterrado. E passaste a agir comigo de tal forma com que somente com a morte sejamos separadas. Não me percebeu que ela estava determinada a segui-la e parou de lhe falar. O que aconteceu aqui? Viu que a outra era teimosa e falou assim, pô, não vou mais perder meu tempo com essa discussão. Mas não é isso, não. A Gemara em Evamoto meio que explica que não foi por falta de paciência que Naomi parou de falar com Ruth ali. Mas por ver que Ruth estava lutando pelaquela situação. Né? Qual que é o entendimento simples aqui, o pshat que a gente fala? Ruth foi sincera, ela realmente queria aquilo. Tá? Mas o Minogaon, ele vai além e ele vai dizer que Naomi percebeu o quê? Que Ruth estava lutando. E isso não quer dizer que Ruth estava lutando para fazer parte do povo judeu. Mas sim que ela estava lutando dentro de si. Né? Naomi viu o conflito dentro dela. Qual que era o conflito? Por um lado, ela queria continuar com a sogra. Né? Queria continuar acreditando em Hashem, queria continuando sendo parte do povo. Mas por outro lado, tem tanta coisa dizendo pra ela, você vai perder tudo se você fizer isso. E mesmo assim ela lutou. Quando Naomi viu que tinha esse conflito dentro dela, aí ela entendeu disso. Essa é a vontade de Hashem. Então deixa quieto, vou parar de falar, não tem por que ficar discutindo aqui. Muitas vezes, quando uma dificuldade chega na nossa frente, quando a gente busca fazer a coisa certa, principalmente, né? Sendo que a gente tomou a decisão de fazer aquilo baseado na Torá, baseado na verdade, de novo, que não pode se opor a uma outra verdade. A dificuldade é um bom incentivo, um bom indicativo, desculpa, para dizer que aquilo ali é real. Para dizer que aquele ali é o caminho certo, que é a vontade de Hashem. Uma dificuldade severa ali quer dizer isso. Nesses casos, né, depois de uma análise razoável. Né? Quando a gente faz uma coisa que não sou eu de verdade, no caso, a coisa pode passar às vezes sem dificuldade nenhuma. Você parece que fez a coisa certinha porque foi liso. Né? Passou batido, ninguém percebeu. Não exigiu o trabalho da minha essência. E esse que é o problema. Se uma coisa não exige o trabalho da sua essência, o que foi essa coisa que você fez de fato? E como o Rabi Israel até costuma dizer, né? É mais fácil aprender o Talmud inteiro do que mudar uma característica negativa que você tem. Então é bom começar agora. Porque senão não vai mudar. E aí a gente vê isso muito na escola e na adolescência, né? Quem tem contato com adolescente ou quem teve contato recente com adolescente sabe disso, né? A força desse aspecto é muito grande. Né? Cada vez que troca a lua, mudança de mês, aquele indivíduo jura que ele é outra pessoa completamente nova. Mas ele não tem ideia. Ele só quer, como diz o Rabi Salat, ser o Kakof, né? Ser como um macaco, porque ele quer fazer parte de um grupo, que ele decidiu que é o grupo dele agora. Né? Isso não é sinal de força, é um sinal de fraqueza, que é normal em criança. Quer fazer parte do grupo. Eu não preciso ser igual ao fulano para fazer parte do grupo fulano. Ou eu não preciso ser igual ao fulano para me conectar à Torá. Né? Eu não preciso ser igual ao ciclano para me conectar com Deus. Isso não precisa. Quando a coisa mais fácil... Quando a coisa fica mais fácil, eu sou obrigado, então, a me perguntar se, pô, eu decidi fazer tal coisa, acho que é a coisa certa. Foi mole. Eu sou obrigado a me perguntar, é isso que eu quero fazer mesmo? Isso sou eu mesmo? Ou é só um personagem que eu decidi interpretar aqui e por isso que não tem resistência nenhuma? Não tem nenhuma atrita por causa disso? Então a pergunta, e eu sempre falo dessa pergunta, né? Eu vou repetir isso várias vezes. Por que eu tô fazendo isso? Essa pergunta tem que ser feita o tempo inteiro. Que, de novo, parece simples. E às vezes realmente ela é simples. Tá fácil porque hoje era pra ser fácil mesmo. Mas fazer a pergunta e buscar uma resposta, que todo mundo que já viu algum filme de comédia judaica sabe aquela história de responde uma pergunta com outra pergunta. Né? As respostas costumam gerar novas perguntas. Muitas vezes tudo isso não é nem intuitivo. Fazer a pergunta às vezes não é intuitivo. Você só vai e faz. Muitas vezes a gente não sabe por que a gente está fazendo. O que leva a gente a fazer uma coisa. Então perguntar é muito importante.
E muitas vezes, só de fazer a pergunta, a tua cabeça já abre para um monte de coisa que você sequer percebeu. E Yaakov fez isso. Yaakov Avinu fez isso. Semana passada, principalmente. O que aconteceu semana passada? Os filhos voltaram falando assim, Yosef tá vivo, ó, tá lá no Egito esperando você. Yaakov fala, beleza, eu vou. Tô indo agora. Só que ele para no meio do caminho. Pra que ele para no meio do caminho? Cadê o parado no meio do caminho? No 4. Bereshit 46:1. Então Israel, tudo que ele tinha, partiu e veio a Beersheba. Fez sacrifício ao Deus seu pai, Yitzhak. Pra que ele parou no meio do caminho? E daí que ele parou e fez sacrifício? Pra que isso? Quem lembra da paraxá da semana passada talvez entenda, saiba muito bem qual é a resposta. Mas o Midrash Rabbah, ele fala que Yaakov para entrar no estado de introspecção, para entrar num estado meditativo e fazer a pergunta para si. Por que é que eu tô indo pro Egito? Para que eu tô indo para Mitzrayim? Por que eu tô levando tudo e todos para lá? Porque esse pode ser o começo do exílio, que a gente já sabe que ele sabia que podia acontecer. Né? Quem não viu as aulas das outras semanas estão lá. Então, o começo pode ser aqui. Eu tenho que ir mesmo? Ou será que eu tô indo para encher meu bucho porque tá tendo fome lá em Canaã? Porque a vida vai ser mais fácil, a vida vai ser melhor. E se isso não for a vontade de Hashem? Essas todas as perguntas o Midrash diz que Jacob se fez. Né? E o que ele fez? Parou. No caso, levou um korban, pra gente hoje é rezar, né? Não tem korban mais. E perguntou pra Hashem, o que é que eu tô fazendo? É isso que eu tenho que fazer mesmo? Qual foi a conclusão? Tem toda uma história de Hashem falando, vai lá, que é isso mesmo, tal. Ele tava fazendo a coisa certa. E aí ele pega as coisas dele e continua a jornada. Mas o processo de descobrir o porquê de eu dever fazer ou não alguma coisa, ou descobrir quem somos, depende de duas coisas, pelo que a gente falou aqui. O atrito pode ser um bom sinal. E fazer essas perguntas para entender o que a gente está fazendo ou não. E aí no Aleshur, o Rav Shlomo Wolbe, ele explica esse conceito de se conhecer. O que é se conhecer, né? Ele disse assim, que se eu não me permito a autenticidade na minha vida, ou no meu Avodat Hashem, né, ou no meu serviço de Deus, eu nunca vou ter serenidade, nunca vou ter paz interna. Porque isso só acontece se eu sei quem eu sou e o que eu tenho que melhorar. Porque uma vez que eu me conheço, que eu conheço as minhas motivações, os meus motivos de fazer as coisas, eu tenho a possibilidade de fazer a palavra da moda agora, né? Tikkun. O que é o Tikkun? Eu tenho condição de me consertar. Para consertar qualquer coisa fora de você, você tem que se consertar primeiro. Você tem que consertar suas midot, tem que entender e saber como lidar com as suas limitações. Porque sem a busca de o que eu sou, não tem como você melhorar, não tem como você se elevar. E esse é o objetivo de descobrir quem você é. Isso é a história do Rav Shlomo, né? E é muito engraçado que eu ouvi umas conversas dos amigos há um tempo atrás já, pra ser sincero, né? De um cara que era... talvez alguém já tenha ouvido falar disso, né? De uma terapia que acessa vidas passadas para resolver traumas do presente. Eu não sugiro que as pessoas gastem dinheiro com isso, né? Mas vamos pensar um pouquinho nessa situação. Mesmo que esse conceito exista e que essa pessoa, esse terapeuta, tenha a habilidade de acessar essa psicologia de uma vida passada, ou o que quer que isso queira dizer, mesmo que ele consiga fazer isso, o que isso quer dizer? E daí? Você não é... Se você já foi aquela pessoa, não sei nem descrever direito a situação, mas se você já foi aquilo, o que isso... E daí? O que isso muda pra você agora? Qual é o benefício de fato? Na minha vida passada, eu era o criador de zebra lá na África e minhas roupas eram brilhantes e por isso hoje eu tô triste. Isso não faz diferença nenhuma pra agora. E o Rav Shlomo tá explicando o quê? Essa questão não é uma questão de psicologia. Né? Não é pra descobrir quem eu sou pra eu me sentir bem. Eu falei, às vezes tem atritos nesse meio e atritos não são legais, a gente não gosta. É desconfortável. A ideia aqui, a intenção é clara, de se aproximar de Hashem
E o único jeito de fazer isso para cada um aqui é do seu próprio jeito. Esse conhecimento é para tikkun, é para esse conserto. Né? Dá para ensinar, aí o Rabbi Shlomo mata quando ele fala assim, dá para ensinar os outros a se conhecerem? Não. Ele diz, infelizmente não dá. Mas é possível você mostrar quais são as ferramentas, ensinar as pessoas a usar essas ferramentas, para que elas possam chegar nesse ponto. Como duas que a gente acabou de citar agora. Né? Fazer as perguntas e o entender que às vezes o atrito é para te dizer, cara, você realmente tem que passar por isso. Volta à história do Egito. Né? Eu comentei com algumas pessoas com quem eu estava conversando no final de semana, vieram para me falar assim, legal esse negócio do Egito ser um negócio apertado. Porque se você não tenta sair do aperto, você vai ficar apertado para sempre. Então você tem que ter o desconforto para sair e entender o que é a liberdade de fato. No final das contas, a pessoa que mais me conhece nesse mundo, além de Hashem, obviamente, sou eu. Não adianta, né? Pode ter o rabino que for, ele pode te dar bons conselhos, mas você que tem que seguir esses conselhos, você que tem que saber, você que tem que internalizar, você que tem que fazer tudo, o trabalho inteiro. Você pode receber uma outra ferramenta de outras pessoas. Mas às vezes até você mesmo vai ter que procurar sozinho as ferramentas. Mas as ferramentas existem. Conselho de pessoas mais sábias, tudo isso tem a ver. Mas o trabalho sou eu que tenho que fazer para resgatar quem eu sou de verdade. E esse, no fim das contas, é o verdadeiro significado dessa Mishnah que é linda, né? Número 5, Avot 1.14. Se eu não for por mim, quem será? Se eu não fizer a coisa por mim, ninguém vai fazer. Se eu não tomar conta de mim, quem sou eu? Olha essa pergunta. E aí a outra também é pra, né, entrar em zerizut, né, entrar em entusiasmo. Se não for agora, quando que vai ser? Nunca vai ser. Se não for agora, vai ser nunca. Se eu não fizer isso por mim, não descobrir quem eu sou e, portanto, né, como eu devo servir Hashem, ninguém mais pode fazer isso por mim. O Vilna Gaon, falando lá sobre Mishlei, né, ele diz que cada um tem que seguir o seu caminho, não é o seu caminho, o caminho que é necessário para ele. Necessário para quê? Para ser você mesmo. Ninguém é igual a ninguém. Acho que eu já citei essa frase aqui, inclusive. Ninguém vai servir Hashem da mesma forma. Então, assim, se você seguir aquilo que é verdadeiro, você for autêntico, mas você tem que fazer isso no seu caminho. Né? Essas palavras, elas são bem poderosas, palavras do Gra, né? Porque mesmo que olhem para você e falem assim, pô, fulano tá fazendo um negócio mó ruim ali. Mas você entende que daí que eles estão olhando e estão me julgando, isso não importa, isso tanto faz. Eu vou continuar tendo força para seguir o que é verdade. E com essa coragem que você alcança a ideia que a gente também citou em outros, agora eu já não sei qual foi o outro estudo, a ideia de Yirat Hashem, de Yirat Shamayim, né? Que é essa reverência, esse entendimento do que são os céus, do que é Hashem, né? Que é uma midá, uma qualidade muito importante segundo o Rav Israel Salanter, porque é uma coisa que a gente não nasce com ela. A gente não nasce nem com ela nem com o contrário, a gente nasce com não saber o que ela quer dizer. A gente tem que ir atrás disso. Ela não simplesmente acontece na tua vida. Né? Muitas vezes, eu conheço muitas pessoas que passaram por eventos absolutamente extraordinários, mas não trabalharam aquilo ali me ficou uma lembrança do, pô, aquilo ali foi cabuloso. Então, buscar o seu caminho. Quanto mais para ter força de viver de acordo com o teu caminho, sendo verdadeiro consigo mesmo, né? E não é ser teimoso não, tá? Não adianta, judeu é teimoso. É teimoso porque é difícil de equilibrar essa coisa. É difícil de manter equilíbrio ali. Né? A gente tem que estar aberto às mudanças, mas sem abandonar quem a gente é. Essa é a Aratson, essa é a vontade de Hashem. E o Rabbi Wolbe, né, hoje é o dia dele, hoje é o dia do Aleishur, né? Dá um exemplo muito interessante. Duas pessoas estão conversando atrás de uma porta. Você está do outro lado da porta ouvindo tudo. Nenhum dos dois sabe o que você está ouvindo. Um é teu melhor amigo, outro é uma pessoa que você não se dá bem. Mas é uma pessoa sincera, uma pessoa verdadeira. Vocês não se dão bem, sei lá por quê. Teu amigo está dizendo tudo que você faz de bom, todas as suas midot positivas, todas as suas qualidades positivas. E você lá ouvindo, falando, pô, meu amigo é meu brother mesmo e tal. O outro, quando começa a falar, ele diz tudo de ruim que tu carrega. Fala todos os seus defeitos, suas midot ruins, suas características ruins, né? Tudo aquilo que você carrega de ruim.
Obviamente, ninguém gosta de ouvir essas coisas. Ninguém gosta de ser criticado. Seja na tua cara, seja escondido. Na cara talvez seja menos pior, aí depende da pessoa também. Né? Mas o Rav Wolbe, ele usa esse exemplo para dizer que se você tá lá do outro lado ouvindo, ele pergunta, tu vai ficar surpreso se você ouvir o que você acabou de ouvir do cara? Que é sincero, de novo, o cara é sincero, ele não tá lá só pra te sacanear, não. É uma pessoa sincera, uma pessoa que fala a verdade e tudo mais. Se você fica surpreso, o que acontece? Se você não fica, né? Ele começa dizendo se você não fica. Se você não fica surpreso, você sabe tudo que ele tá dizendo. Fala, pô, é verdade isso que ele fala. Ainda é ruim de ouvir. Mas você entende uma coisa a partir daí. Você se conhece. Você pode não gostar do cara metendo pau em você. Isso é ok, não tem problema. Mas eu me conheço. Eu sei que o que ele tá falando é verdade. E que eu vou tentar dar meus passos pra mudar isso. Porque isso me incomoda também, não incomoda só os outros. Agora. E assim, eu não sei se... Eu provavelmente já passei por isso. Mas eu tenho alguns amigos que já passaram por isso. Toda vez que a gente fala, que eu falo disso com eles, viram piada. Mas se tudo que a pessoa te falou foi uma surpresa pra você, e isso pode acontecer com certa frequência, como eu falei, significa que talvez você não saiba tão bem quem você é naquele momento. E esse é o teste de fogo no fim das contas. Né? Obviamente que a gente não vai pedir para duas pessoas, não, falem de mim aí enquanto eu tô ouvindo aqui do outro lado. Não adianta. Qual que vai ser? Vai ser um choque ou vai ser só desagradável? Só, né? Já que vai ser só desagradável porque a gente já meio que tá trabalhando, um passo de cada vez, pra melhorar quem a gente é. E aí o Rav Wolbe, ele conclui dizendo que o conhecimento, esse conhecimento em si, saber quem eu sou e quais são as minhas motivações, por exemplo, tem como objetivo uma coisa só, se aproximar a Deus a partir das suas essências, se aproximar de verdade. Quando você se abre para uma pessoa de verdade, todo mundo sabe. Se você abre uma pessoa de verdade, você sabe que você tem uma certa paz, não é nem um conforto, é diferente, é uma paz de poder estar com aquela pessoa, porque aquela pessoa sabe quem você é exatamente. Ou não exatamente, mas tem uma ideia, né? Então, esse seria o tipo de relacionamento, porque você está compartilhando sua essência. E eu sempre falo aqui que hoje em dia a gente tem mais a tendência de compartilhar nossos corpos do que nossas essências. E essa visão de viver, de compartilhar a essência, dá essa ideia. Esse conhecimento traz esse sentimento de menuchat hanefesh, de paz da alma, né? Tranquilidade da alma. Eu sei quem eu sou, eu não estou tentando enganar ninguém com quem eu sou. Isso em si dá uma leveza que permite com que a gente supere qualquer desafio que apareça diante de você. Essa visão de viver a vida como nós mesmos traz uma simcha, traz uma alegria diferente. Yaakov está criticando os filhos dele lá no começo, né? Dizendo assim, pô, tem coisas que vocês estão carregando, você está carregando. Mesmo assim, vocês estão carregando. Larga isso aí e vai buscar quem você é de verdade. Vocês não são Esav, vocês são Levi e Shimon. E aí, pra finalizar, tem uma ideia assim, curta do Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, quando ele fala de Emet, quando ele fala de verdade. Ele diz assim, número 6. Emet é um dos pilares no qual o mundo se sustenta. Ao agir com falsidade, estamos aos poucos derrubando o pilar que sustenta o mundo. Fica a dica. Só tem uma coisa que eu posso dar pro mundo aqui. É isso que ele está dizendo. E ninguém mais tem essa coisa para dar. Eu. Só o Matias pode dar o Matias pro mundo. Qualquer pessoa, gente, pode ter os meus talentos, as minhas habilidades e ser muito melhor do que eu em todas elas. Mas a minha grande contribuição para o mundo, a sua grande contribuição para o mundo, não é sabedoria, não é conhecimento de Torá, não é capacidade de estudo, não é nada disso. A grande contribuição no mundo que cada um tem aqui é você mesmo. A grande contribuição que eu tenho no mundo aqui sou eu. E o meu relacionamento com Deus, só isso. Mas eu só posso dar isso pro mundo se eu tô buscando quem eu sou de fato. Então que a gente possa ter o mérito de abandonar aquilo que não é nosso, que nem Yaakov pede, buscando a autenticidade de quem a gente é, tentando se conectar da forma mais verdadeira possível a Hashem. Boa noite, pessoal. Obrigado pela paciência e obrigado pela atenção ao horário diferente.